Oi, pessoal, eu sou a professora Juliane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a geometria plana e a geometria espacial nas questões de matemática na prova do Enem. Tanto a geometria plana quanto a espacial, elas caem com muita frequência nas questões do Enem, e a geometria plana, ela geralmente está envolvida em questões que pedem para você calcular a área ou o perímetro de alguma figura. E essas figuras, geralmente, elas são do formato de quadrado, triângulo, círculo ou um trapézio. Também pode ser alguma outra figura, mas vocês sempre vão acabar aplicando os conceitos de área e perímetro. E a geometria espacial, ela está ligada a questões que pedem para vocês calcularem o volume ou a capacidade de algum recipiente, certo? Porque a geometria espacial, ela está envolvida ao cálculo do volume de sólidos, né? Que são objetos tridimensionais. E os objetos mais comuns, eles vão, nas questões do Enem, né? Eles vão ter o formato de um cilindro, de um prisma, uma pirâmide ou até mesmo de um cubo, né? Podendo ser até um paralelepípedo também. E então eu vou falar um pouco sobre a área e o perímetro de uma figura. A área, ela equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. E as unidades usuais da área são o metro quadrado, centímetro quadrado, decâmetro quadrado e assim por diante. Ou seja, a potência, ela acaba sendo o 2. E o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. E as unidades usuais, elas são simplesmente o metro, centímetro, decâmetro. E aí, então, é muito importante lembrar que, se vocês estiverem calculando a área, um perímetro, ou até mesmo um volume, né? E vocês têm que uma medida está em centímetro e a outra medida está em metro, vocês vão ter que acabar transformando todas as medidas, né, em apenas uma unidade, certo? Ou em metro ou em centímetro. E aí vale muito a pena vocês darem uma olhadinha nas alternativas que vocês têm como resposta para verificar, né? Se a maioria está em centímetros, eu vou transformar todas as medidas em centímetros, porque daí a minha resposta já vai dar direto na unidade usual que que no caso estão as alternativas para a resposta correta. E então, aqui estão as principais figuras, né? Onde é importante vocês saberem calcular a área dessas figuras e o perímetro delas, porque a maioria das questões acaba envolvendo alguma fórmula dessas aqui, certo? E então, a primeira seria do quadrado, né? Onde a área do quadrado vai ser lado vezes lado, que acaba sendo o lado ao quadrado, né? Que aqui é a medida de A, então vai ser o A ao quadrado. Então, a medida dessa parte sombreada aqui, acaba sendo A ao quadrado. E o perímetro é a soma de todos os lados, então seria a soma da medida desses contornos aqui. O perímetro, ele é a mesma coisa para todas as figuras, né? E a área depende certinho do formato de cada figura. E aí o retângulo, ele seria uma continuação, né, do quadrado, porque na verdade o quadrado ele é uma particularidade, né? Como ele tem todos os lados iguais, a gente tem que a área vai ser ao quadrado. Mas o retângulo daí seria também a base vezes a altura, né? Onde seria A vezes B, por causa das medidas escolhidas aqui. O triângulo, a gente consegue ligar muito com a fórmula do retângulo, porque o triângulo ele acaba sendo a metade. Ou seja, se vocês pegarem e colocarem dois triângulos, um do lado do outro, o outro colado com esse, vocês acabam tendo um retângulo. Então, a fórmula do triângulo acaba sendo a do retângulo sobre 2, certo? Ó, base vezes altura dividido por 2. E a do paralelogramo, ela é a mesma do retângulo, só que a diferença é que o paralelogramo, ele é como se fosse um retângulo meio deitadinho, né? É um retângulo inclinadinho. Então, aí vocês vão ter que verificar qual que é a altura dele, né? Porque não vai ser daí a medida do lado em si, vai ser a medida da altura,
certo? Então, tem que verificar qual que é essa medida dessa altura, para daí, então, calcular a área. E o trapézio, a área do trapézio, ela é dada pela base maior, né? A base maior mais a base menor, dividido por 2, né? Isso tudo vezes a altura. Geralmente, a gente tem a base maior embaixo e a base menor em cima, certo? Mas isso também pode alterar de acordo com a figura que vocês têm na questão. E para finalizar, né, o círculo, a área do círculo, ela é dada por πr ao quadrado. O r é o nosso raio, né? Então, geralmente, vocês vão ter na questão ou o diâmetro desse círculo ou o raio. A gente sabe que o diâmetro de um círculo, ele acaba sendo 2 vezes o raio, né? Então, nem sempre vocês vão ter o raio prontinho para vocês calcularem daí então a área. Vocês vão ter que pegar a partir do diâmetro. E o perímetro do círculo acaba sendo 2πr. Então, para vocês não se confundirem nas fórmulas, eu sempre acabo lembrando que na fórmula do perímetro e da área de um círculo, em ambos eu tenho o 2, né? Eu tenho o πr e o 2, só que na área o 2 está sendo a potência do r, e no perímetro 2 está multiplicando o π e o r, certo? Aqui o perímetro do círculo, ele é o único diferente dos outros, né? Os outros é somar todas as medidas dos lados. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o volume dos sólidos geométricos. O volume, ele acaba sendo o espaço ocupado pelo um corpo. E a gente sabe que todo sólido geométrico, ele possui volume e ele ocupa espaço. E a unidade usual para o volume acaba sendo o metros cúbicos, né? Como a gente tem aqui. Só que também, dependendo da questão, a gente pode ter centímetros cúbicos, decâmetro cúbico. Isso depende muito da unidade usual que estão as medidas na questão, certo? Esses aqui são os sólidos que são mais utilizados em questões que pedem para vocês calcularem o volume. No Enem, geralmente caem questões que envolvem conceitos de prisma, do cilindro e do paralelepípedo, certo? E que também pode ser o cubo. E aí, então, para vocês calcularem o volume de algum sólido geométrico, geralmente vocês têm que calcular a área da base vezes a altura. Por exemplo, esse aqui, ele acaba sendo um prisma triangular, certo? E então, vocês calculam a área da base, que pode ser esse retângulo, vezes essa altura aqui. Ou se não, vocês podem calcular a área dessa base triangular aqui, vezes essa altura aqui. Isso depende muito conforme tá na questão, certo? E então, a fórmula do volume desse prisma é a B vezes H vezes L, né? Seria a base, a área da base vezes a altura, dividido por 2. Isso por quê? Por causa que esse prisma triangular, ele acaba sendo a metade, o volume dele, né, acaba sendo a metade de um paralelepípedo ou de um prisma quadrangular, né? Então, a fórmula é a mesma, só que aqui é dividido por 2. E então, a gente tem o volume do cilindro, que seria πr ao quadrado, isso daqui é a área da base, né, a área desse círculo, vezes a altura, que seria esse h. E ligando com o volume do cilindro, a gente tem o volume do cone, que acaba sendo o volume do cilindro dividido por 3. Então, a capacidade do volume de um cone, ela é 1/3, no caso, do volume do cilindro. E ainda, a gente tem que o volume da nossa esfera, ela é dada por 4/3 vezes π vezes r ao cubo, onde o r é o raio da esfera. O volume do nosso paralelogramo, ele é dado por L vezes W vezes H, porque L vezes W seria a nossa área da base vezes H é a nossa altura, certo? Então, é a área da base vezes a altura.
E então, ligando com o volume do nosso paralelepípedo, a gente tem o volume da pirâmide. A pirâmide, ela tem a capacidade de 1/3 do volume do paralelepípedo, certo? Então, o volume da pirâmide ele é dado pelo volume do paralelepípedo dividido por 3. Agora a gente vai resolver alguns exercícios que foram retirados de algumas edições do Enem. O primeiro exercício ele foi retirado do Enem de 2013 e ele diz o seguinte: as torres Puerta de Europa são 2 torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço D. Então, a gente tem essas 5 alternativas. Analisando a imagem que foi dada no enunciado, a gente tem que a torre ela é no formato de um prisma quadrangular oblíquo. Oblíquo porque ela está meio caída, meio inclinada, né? E a gente sabe que a altura da torre ela é 114 metros. Então, o segmento AB ele mede 114, certo? E a gente sabe que a base dela ela é do formato de um quadrado. Então, digamos que esse segmento aqui, né, esse lado aqui, ele teria medida x. A gente sabe que para calcular a área da base, que tanto a base superior quanto a base inferior, elas vão ter a mesma medida, né? Que seria de um quadrado, então a gente sabe pela fórmula que a área da base ela vai ser dada por x ao quadrado, né? Que seria o lado vezes lado, e como é um quadrado, é lado ao quadrado, certo? Então, ainda pelo enunciado, a gente sabe que a tangente de 15 graus, ela vai ser igual a 0,26, né? E por que a gente vai usar o conceito de tangente? Porque a gente não sabe a medida desse x aqui, de um lado da base, né? E a gente quer descobrir. Só que a gente sabe que em um triângulo retângulo, né? Que a gente poderia olhar como sendo essa figura aqui, a gente sabe que a tangente, ela vai ser igual ao cateto oposto, que no caso, como o nosso ângulo dessa questão ele está aqui, então o nosso cateto oposto ele acaba sendo x sobre o adjacente. O adjacente seria esse daqui, porque esse daqui é a nossa hipotenusa do nosso triângulo retângulo, né? Então, a tangente ela seria o cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. E a gente sabe a medida da tangente de 15 graus, certo? Então, a tangente de 15 graus, ela vai ser dada por 0,26. A gente sabe que o nosso cateto oposto, ele tem a medida de x, que foi o que a gente escolheu. Sobre o cateto adjacente, a medida dele é 114 metros, certo? E então, a gente vai resolver essa equação aqui para encontrar o valor do x. O 114 está dividindo o x, então a gente passa ele multiplicando 0,26, né? Então, a gente tem que o nosso x ele vai ser 0,26 vezes 114. E então, resolvendo essa multiplicação aqui, a gente sabe que o nosso x ele vai ser igual a 29,64. E então, a gente tem que a área da base, ela vai ser 29,64 ao quadrado. E então, fazendo esses cálculos aqui, vocês vão encontrar o valor de 878,53 metros quadrados,
certo? Então, a área que essa torre ela acaba ocupando é de 878,53 metros quadrados. E então, analisando as alternativas, a gente tem que a correta seria a E, que seria que ela diz que a área ela acaba sendo maior que 700 metros quadrados, certo? A nossa próxima questão, ela foi retirada do Enem de 2015 e ela diz o seguinte: o esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi previsto uma modificação dos garrafões das quadras que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1, e aí, então a gente tem as 5 alternativas. Analisando os dois esquemas que foram dados no enunciado, a gente vai calcular então a área de cada garrafão, né? Que seria o garrafão referente à quadra antes de sofrer alteração, né? Que seria o do esquema 1, e a área do garrafão depois de sofrer alteração, que seria o do esquema 2. A gente tem que a área do garrafão no esquema 1, ela é no formato de um trapézio, né? E a gente sabe pela fórmula da área do trapézio que ela é dada pela base maior mais base menor, isso vezes a altura, e tudo sendo dividido por 2, né? Então, olhando o nosso desenho, a gente tem que a base maior, ela tem medida de 600 centímetros, e a base menor, ela tem medida de 360 centímetros, e a altura do trapézio, ela seria dada por 580 centímetros. Então, substituindo aqui na nossa fórmula, a gente tem que a área do trapézio, ela vai ser 600 mais 360, isso tudo vezes 580, dividido por 2, né? E então, fazendo essa soma aqui, a gente tem que a nossa área desse trapézio, ela vai ser dada por 960 vezes 580 dividido por 2, certo? E então, resolvendo essa multiplicação aqui, a gente tem que a área do trapézio, ela vai ser dada por 556.800 dividido por 2, certo? Então, resolvendo essa divisão aqui, a gente tem que a área do trapézio, ela vai ser dada por 278.400. E isso tudo centímetros quadrados, porque todas as nossas medidas elas estão em centímetros, né? Agora, então, a gente já calculou a área do garrafão antes de sofrer alteração. E agora, então, olhando o esquema 2, a gente vai calcular a área desse garrafão aqui, que ela é no formato de um retângulo. E a gente sabe que a área de um retângulo, ela é dada pela base vezes a altura. A nossa base aqui, a gente pode considerar sendo esse segmento aqui, que tem medida de 580 centímetros, e a altura, esse segmento aqui, tem medida de 490 centímetros. Então, a gente sabe que a área desse retângulo, ela vai ser dada por 580 vezes 490. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter que a área desse retângulo, ela é 284.200 centímetros quadrados, certo? Agora, então, a gente já tem a medida das duas áreas, né? Tanto do garrafão antes de sofrer alteração, quanto do garrafão depois da alteração, né? E a gente sabe que a área do esquema 2, ela é maior. Então, a gente sabe que a área do garrafão, ela acabou aumentando nessa alteração. Então, para ver quanto que ela aumentou, a gente vai fazer a área retangular menos a nossa área do trapézio,
certo? E então, quando vocês substituírem os valores nos lugares das incógnitas, a gente tem que o valor vai ser dado por 5.800 centímetros quadrados. Então, nessa alteração de uma quadra para outra, a área do garrafão ela acabou aumentando 5.800 centímetros quadrados, que seria a nossa alternativa A. A próxima questão ela foi retirada do Enem de 2015 e ela diz o seguinte: para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, a gente tem essas 5 alternativas. Analisando as informações que foram dadas no enunciado, a gente sabe que a cisterna ela tem o formato cilíndrico, então a gente vai acabar utilizando alguma coisa em relação à fórmula do volume do cilindro, né? Que a gente sabe que ela é dada por π vezes r ao quadrado vezes a altura. E a gente sabe que a cisterna atual, ela tem 3 metros de altura, então a gente vai acabar anotando essas informações, né? A altura dela é 3 metros e o diâmetro dela é 2 metros, certo? E se a gente sabe que o diâmetro dela é 2 metros, a gente tem que o raio dela vai ser igual a 1 metro, porque o diâmetro seria o dobro do raio. Continuando, a gente sabe que a nova cisterna ela vai manter a altura de 3 metros e ela deverá comportar 81 metros cúbicos. Então, o volume dela, o volume da nova cisterna, né, vai ter que ser 81 metros cúbicos, certo? E a gente quer saber qual que foi a alteração do raio, né, nessa alteração de cisterna. Então, primeiro, a gente vai ter que descobrir, né, quanto que vai ter que ter o raio da nova cisterna, certo? E a gente sabe que o volume dela vai ter que ser 81 metros cúbicos. E então, isso vai ser igual a π, que aqui no enunciado está dizendo que é para utilizar o valor aproximado de 3, vezes o raio é o que a gente quer descobrir, e a altura vai ter que manter a altura de 3 metros. E então, agora a gente vai resolver essa equação, né? A gente tem que 81 é igual a 3 vezes 3 dá 9, 9r ao quadrado. O 9 está multiplicando o r ao quadrado, ele vai passar dividindo 81, então é 81 dividido por 9 igual ao r ao quadrado. 81 dividido por 9 é 9, né? Então, 9 é igual a r ao quadrado. E a gente sabe que, como o 2 aqui está sendo a potência do r, ele acaba passando para o outro lado como sendo a raiz quadrada. Então, a gente sabe que o r vai ser a raiz quadrada do 9. E disso, a gente tem que o valor do nosso R acaba sendo 3, né? Então, como o R ele é o raio, a gente sabe que o raio da nova cisterna vai acabar sendo de 3 metros. E nesse exercício, a gente quer saber qual que foi o aumento desse raio. Então, a gente sabe que a nova cisterna ela vai ter o raio igual a 3 metros e a cisterna antiga ela tinha o raio igual a 1 metro. Então, o aumento desse raio ele vai ser dado por 3 metros menos 1 metro, né? E então, a gente sabe que o da cisterna antiga para a atual acabou tendo um aumento de 2 metros, que seria a nossa alternativa C. O nosso próximo exercício ele foi retirado do Enem de 2016 e ele diz o seguinte: uma caixa d'água em forma de um paralelepípedo retângulo reto com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura necessita de higienização.
Nessa operação, a caixa precisará ser esvaziada em 20 minutos, no máximo. A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. A vazão mínima em litros por segundo que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado é D. Aí, então, a gente tem essas 5 alternativas. Analisando o enunciado, como a gente não sabe quantos litros de água que tem nessa caixa d'água, a gente vai primeiro, então, calcular o volume dessa caixa d'água. Então, a gente sabe que o volume dela vai ser dado pela medida do comprimento, né, vezes a medida da largura, vezes a medida da altura dela, que isso daqui seria a área da base, vezes a altura. E então, a gente sabe que o volume dessa caixa d'água vai ser 4 metros, vezes 3 metros, vezes 2 metros. Fazendo essas multiplicações aqui, a gente tem que o volume da caixa d'água, ela é igual a 24 metros cúbicos. E a gente sabe que em 24 metros cúbicos, a gente tem 24 mil litros, certo? Então, a gente sabe que nessa caixa d'água tem ao todo 24 mil litros. E a gente quer saber a vazão mínima em litro por segundo. Só que no enunciado, a gente tem o tempo em minutos, então a gente tem que transformar esse tempo em segundos. A gente sabe que em cada minuto tem 60 segundos, então o tempo que a gente vai utilizar para descobrir a vazão mínima, ela vai ser dada por 20 vezes 60. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente tem que o tempo da vazão, o tempo total da vazão, vai ser 1.200 segundos, certo? E agora, então, a gente vai descobrir a vazão mínima. Como é litro por segundo, a gente tem que a vazão mínima, ela vai ser 24 mil litros sobre 1.200 segundos. Fazendo essa divisão aqui, a gente tem que a vazão mínima, ela vai ser 20 litros por segundo, certo? E isso daqui seria a nossa resposta da alternativa E. Então, a vazão mínima em litro por segundo que essa bomba ela deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado é 20 litros por segundo. O nosso próximo exercício ele foi retirado do Enem 2019 e ele diz o seguinte: em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque. Então, a gente tem essas 5 alternativas. Pelo enunciado, a gente sabe que tanto a área a ser pavimentada como a área já coberta, elas são no formato circular. Então, a gente vai ter que utilizar a fórmula da área do círculo. E a gente tem a medida do diâmetro da área que já foi coberta, que é de 6 metros, e a nova área a ser pavimentada, ela vai ter ainda o aumento de 8 metros nesse diâmetro. Então, o diâmetro inicial, ele é de 6 metros, e o diâmetro final, ele vai ser 6 metros mais 8 metros, certo? Como a gente sabe que o raio, ele é a metade do diâmetro, então a gente sabe que o raio inicial, ele é 3 metros, e o raio final, ele acaba sendo 7 metros, porque o diâmetro total aqui vai ser 14 metros, e então a gente faz a metade.
E agora, então, a gente vai calcular quanto que é a área coberta e a área a ser pavimentada para verificar se o material que tem no estoque ele é suficiente ou não. Então, a gente tem que a área inicial, ela vai ser dada por πr², que é a fórmula da área do círculo, né? A gente tem que, pelos dados, a gente sabe que é para utilizar o valor de 3 como sendo o valor de π, então a área inicial ela vai ser 3 vezes o r², o r inicial é 3, então seria 3². Resolvendo essa potência e essa multiplicação, a gente tem que a área inicial ela vai ser 3 vezes 9, que é igual a 27 metros ao quadrado. E agora a gente vai calcular a área final, que ela é dada por π vezes r², onde o π é 3 e o nosso r é 7. E então, a gente tem que 7² é 49, fazendo 49 vezes 3, isso dá o valor de 147 metros quadrados. E então, a gente sabe que a área a ser pavimentada, ela vai ser a área final menos a área inicial, que seria pegar toda a área, né, coberta depois de pavimentar o restante, menos a área que já estava coberta, né? Então, a gente tem que a área a ser pavimentada, ela é 147 menos 27. E então, a gente tem que a área a ser pavimentada, ela é igual a 120 metros quadrados. A gente sabe que, pelo enunciado, no estoque tem um material para cobrir 100 metros quadrados. E como a área a ser coberta ainda é de 120 metros quadrados, a gente sabe que o material ele não será suficiente porque a área nova ela é maior. Então, a resposta, a alternativa correta é a E. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados, certo? E então, por hoje seria isso. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigada!